A paz, pessoal, tudo bem? Hoje estamos começando mais uma célula digital, hoje um pouco atrasados, mas estamos aqui firmes na nossa célula digital. E como sempre, vamos começar com louvor para poder dar início à célula, amém? Enquanto as pessoas chegam. Digno dessa canção, só tu és Senhor.
hoje pedir ao Senhor para que Ele venha abrir os nossos olhos, para que nós venhamos contemplar a beleza dEle, para que nós possamos entender quem Ele é e que Ele está dentro de nós, e por causa de Jesus nós temos livre acesso ao Pai, amém? Que possamos declarar isso mais uma vez, que Ele é santo, que Ele é incomparável, amém? Foi esse o louvor que o Senhor ele ministrou no meu coração para que eu viesse trazer hoje para vocês. E agora vamos estar dando início agora à palavra, amém? Deixa eu só colocar um fundo musical como eu sempre gosto de fazer, certo? Para ficar algo mais, né? Vamos lá. E vamos orar então para dar início à palavra, amém? Então vamos lá. Jesus, obrigada pela tua presença que já é real aqui neste lugar. Obrigada por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas. Obrigada por o Senhor ter reservado o dia de hoje, ter preparado o dia de hoje para nos trazer aqui, para ouvirmos a tua voz, para ouvirmos a tua direção e aquilo que o Senhor quer implantar aos nossos corações. Obrigada por cada vida que está aqui presente, Pai, e pelas pessoas que ainda verão esta célula. Quero te agradecer por cada vida e quero te pedir para que o Senhor venha os guardar e os proteger de todo mal. Em o nome de Jesus. Espírito Santo, tu és bem-vindo para estar nessa célula e tu tens total liberdade para fluir em nós e através de nós. Queremos te pedir para que o Senhor fale conosco e para que os nossos ouvidos, para que os nossos corações e os nossos olhos sejam abertos e sensíveis para que nós possamos entender a respeito de ti, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações, para que nós estejamos sensíveis ao teu mover. Espírito Santo, fala conosco no dia de hoje. Precisamos ouvir a tua voz. Em o nome de Jesus, que o Senhor venha me usar, Pai, para falar não aquilo que eu tenho para falar, não aquilo que as pessoas querem ouvir ou até mesmo que eu queira ouvir, mas aquilo que o Senhor tem destinado a falar conosco. Usa-me, Pai, para falar com cada vida, Jesus, em um nome de Jesus, e que eu possa ser um instrumento nas suas mãos para falar aquilo que o Senhor quer trazer no dia de hoje. Em um nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Atrasamos hoje um pouco, mas deu certo, graças a Deus. E hoje a palavra vai se encontrar lá em Salmos, capítulo 139, versículo 16, certo? E diz assim, eu vou ler aqui. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Eu vou ler mais uma vez. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Hoje o Senhor ele quer nos falar um pouco sobre a magnitude dele, a majestade dele e como ele decidiu que ele faria em nós, ele nos chamaria para que cada um de nós tivéssemos um propósito aqui. Amém? Antes de sermos criados, o Senhor já tinha designado um propósito para cada um de nós, tanto para mim quanto para vocês.
Por isso precisamos entender que o propósito de Deus é maior do que as nossas vontades e do que o nosso planejamento. Muitas vezes acreditamos que o propósito de Deus, ele precisa se alinhar às nossas vontades, às nossas escolhas, àquilo que nós decidimos fazer com o nosso futuro, mas é bem pelo contrário. O propósito de Deus, ele foi feito para que nós viéssemos a abrir mão das nossas vontades para poder viver a plena vontade de Deus. E isso é muito forte quando nós olhamos para isso, porque muitas vezes pensamos que o nosso propósito ele precisa necessariamente ser pequeno para que a nossa capacidade ela venha aguentar o propósito. E não é isso que o Senhor ele decidiu para cada um de nós. Muitas vezes o Senhor, não muitas vezes, mas o Senhor ele não chama os capacitados, ele capacita os escolhidos. Ou seja, quando nós vemos o propósito que o Senhor tem preparado nas nossas vidas e achamos que não somos capazes, é aí que o Senhor trabalha. E aí ele me deu a história de Moisés, ele me fez lembrar da história de Moisés enquanto ele estava me dando essa palavra. E Moisés, ele não tinha capacidade nenhuma para se tornar um libertador segundo os olhos dele, porque ele era gago. E o Senhor, e ele falava para Deus, como é que eles vão acreditar em mim, como é que eles vão colocar a confiança em mim, sendo que eu sou pesado de língua, eu tenho dificuldade na minha fala. E o Senhor, ele continua falando para Moisés, Moisés, eu estou contigo, sou eu que estou contigo, se você não quiser, eu faço com que Arão seja a boca sua para você falar a respeito. O Senhor ele não quer saber se nós somos capacitados ou não. O Senhor não quer saber se aos nossos olhos nós temos, condições para poder aguentar o processo. O Senhor só quer de nós a disponibilidade e a obediência. Moisés, ele lutou um pouco com o Senhor para que ele não viesse ser o escolhido lá em Êxodo capítulo 3. Deixa eu abrir aqui com vocês. Êxodo capítulo 4, na verdade. E ele vai falar lá em Êxodo 4, no capítulo 4, no versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem, ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Aí ele falou para Moisés, vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Mas como Moisés ele decidiu ainda ficar rebatendo um pouco o Senhor decidiu levantar Arão para ajudar Moisés na caminhada dele. E aqui nós podemos ver que se Moisés ele não tivesse acreditado no propósito de Deus, se ele não estivesse disposto e se ele não obedecesse a palavra de Deus, ele não teria se tornado quem ele se tornou. O libertador de Israel, aquele que pôde ver a glória de Deus, aquele a quem o Senhor conversava face a face como um amigo. E é isso que o Senhor quer trazer para nós no dia de hoje. O Senhor, ele nos viu muito antes de nós sermos formados, muito antes de nós existirmos. E ele nos chamou, sim, ele nos deu um propósito. E cabe a nós decidirmos se nós queremos obedecer a ele, se nós queremos estar disponíveis para cumprir a vontade dele, ou se nós apenas queremos viver as nossas vontades. E precisamos entender que a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. O propósito, tudo aquilo que o Senhor determinou para nossa vida é muito além, é muito maior do que nós pensamos, do que imaginamos, e sempre vai ser maior do que a nossa capacidade humana, porque o Senhor, ele não olha para a aparência, não, ele olha para o nosso coração. Se nós estamos disponíveis, se nós estamos com a intenção de realmente adorar ao Senhor, se nós estamos, entregues realmente ao Senhor, o Senhor faz nas nossas vidas. Se nós estamos falando para o Senhor, eis-me aqui, compra em mim o teu propósito, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve, o Senhor fará, não vai ser homem que vai impedir, e não vai ser sobre a nossa capacidade, mas vai ser sobre aquilo que o Senhor, ele quer fazer através de nós, e ele vai nos levantar, ele que nos dará capacidade, porque em nós somos seres humanos, nós não temos capacidade para nada, nós não temos capacidade para fazer nada daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas quando nós decidimos obedecer ao Senhor, quando nós decidimos que agora é o momento de eu estar disponível para fazer a vontade do Senhor, ele tem total e livre acesso na minha vida para cumprir o propósito dele. Amém? Ele só quer a nossa obediência e a nossa disponibilidade. Se nós estivermos obedientes, se nós
formos obedientes a Ele, disponíveis a Ele, nós poderemos viver o propósito e viveremos a plenitude do propósito, assim como eu tenho falado muito aqui sobre a plenitude do propósito. Moisés, ele pôde viver a plenitude do propósito porque ele decidiu obedecer à voz do Senhor. Imagina se ele não tivesse decidido a vontade do Senhor, decidido obedecer à vontade do Senhor. Ele nem estaria na Bíblia, e ele esteve na Bíblia porque ele decidiu negar as vontades dele, ele decidiu crer que a vontade de Deus era melhor do que a dele, que o propósito de Deus era o melhor que ele poderia seguir, e por causa disso ele foi chamado libertador de Israel, ele que tirou os hebreus do Egito. E por causa disso, por causa da obediência dele, por causa da disponibilidade que ele tinha para realmente servir ao Senhor, ele pôde ver o Senhor, ele pôde ver a glória do Senhor. Olha que coisa linda, gente. Ele falava com Deus face a face. A Bíblia fala que o Senhor falava com ele face a face como um amigo. Imagina só você poder viver tudo isso, você poder falar face a face com o Senhor como um amigo, porque você decidiu seguir o propósito e você entendeu que sim, o propósito é maior do que você e que muitas vezes vai ter dificuldade, vai ter desafios, mas cabe a nós decidirmos obedecer à voz de Deus, porque quando nós decidimos olhar para Jesus, ainda que as ondas estejam grandes, nós podemos andar sobre as águas. Assim como Pedro andou sobre as águas, porque ele focou em Jesus, ele acreditou na palavra que Jesus tinha liberado. Vem, anda sobre as águas, e ele decidiu andar, ele decidiu acreditar na palavra do Senhor, e por isso ele viveu o extraordinário de Deus na vida dele. Ele pôde andar sobre as águas. Moisés, ele pôde contemplar a glória de Deus. Moisés, ele pôde ver os sinais, os prodígios de Deus, as pragas que o Senhor mandou ao Egito para que Faraó libertasse os hebreus. Ele pôde ver tudo isso, ele desfrutou, ele viveu a palavra do Senhor, ele viveu o propósito porque ele decidiu obedecer. Ele decidiu que naquele momento era necessário ele escolher entre a vontade dele, entre o olhar para ele, o olhar para a capacidade dele, porque ele não via nada dele, mas obedecer aquilo que o Senhor tinha falado para ele. Ele decidiu ouvir as verdades de Deus a respeito da vida dele. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer que nós possamos ouvir e nos atentar às verdades que ele libera sobre as nossas vidas, que nós somos filhos, que nós somos sim. Muitas vezes nós temos fraquezas, a palavra do Senhor fala isso. Mas lá em 2 Coríntios 12:9, eu vou abrir com vocês aqui. Opa! Lá em 2 Coríntios 12:9, diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Sim, nós somos fracos, nós somos seres humanos, mas é o poder do Senhor, é a graça dele que nos basta, porque o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando nós decidimos obedecer à voz do Senhor, obedecer o propósito que ele tem direcionado a nós, que ele designou para nós, nós podemos ver o poder do Senhor se aperfeiçoando nas nossas fraquezas. Gente, que lindo isso! Nós podemos enxergar que o Senhor, ele realmente tem cuidado de nós, e ele fala assim: você não tem capacidade, mas sou eu que te capacito. E por mais que você ache, por mais que outras pessoas falem que você é pequeno demais, você é jovem demais para fazer aquilo que eu te falei para fazer, apenas obedeça a minha voz, olhe para mim, olhe para aquilo que eu estou falando, sabe? Não permita com que outras vozes atrapalhem a voz que o Senhor está chamando você, a voz de Deus falando para você: eu te faço capaz, eu que te fortaleço, eu estou contigo, eu vou te usar. Não permita que outras vozes falem para você aquilo que Deus não falou ao seu respeito. Amém? Não permita que outras vozes, não permita que a voz do inimigo fale a você e que você acredite naquilo que o Senhor não falou ao seu respeito. O Senhor, ele não falou que nós seremos derrotados, pelo contrário, o Senhor falou que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Cristo venceu por nós e hoje nós temos livre acesso ao Pai, e hoje nós podemos nos comunicar com o Pai, e hoje nós podemos viver com plenitude o propósito que ele tem determinado para as nossas vidas. Amém? Foi essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para o dia de hoje, e foi uma bênção. Então, que nós possamos colocar aos nossos corações, que nós possamos entender e praticar que
não podemos ouvir as outras vozes, que precisamos ouvir apenas as vozes de Deus, porque a todo momento o inimigo no mundo espiritual, ele lança palavras ao nosso respeito, palavras de maldição, palavras de mentira, e se nós aceitarmos, nós damos legalidade para o inimigo trabalhar em nós, mas o Senhor, ele também, através da palavra dele, ele lançou palavras de verdade ao nosso respeito, e cada vez que nós lemos e nós profetizamos na nossa vida, assim como Paulo falou, que o Senhor disse para ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aqui ele estava falando, eu entendi que eu sou ser humano, eu entendi que eu sou fraco, e por isso eu falo mesmo que eu sou ser humano, que eu sou fraco, mas eu sei que o poder de Cristo se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque eu decidi obedecer a voz do Senhor, eu decidi obedecer a voz do Senhor, e eu me tornei disponível para cumprir o propósito dele na minha vida. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos as verdades que o Senhor lançou no mundo espiritual ao nosso respeito, nós podemos viver com excelência o propósito que o Senhor tem determinado para as nossas vidas, o ministério que o Senhor colocou aos nossos corações, o ministério que o Senhor nos entregou, pode ser totalmente completo, porque decidimos confiar no Senhor, confiar plenamente no Senhor. Até Jesus, quando ele estava para terminar de cumprir o propósito dele aqui na terra, ele precisou confiar no Senhor, que seja feita a tua vontade. Sabe, a vontade de Jesus naquele momento com certeza não era estar na cruz, não era, sabe, morrer por nós, porque ele sabia que ele sofreria muito, mas ele precisava cumprir a vontade de Deus, e por isso que ele fala, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. Jesus, ele priorizou a vontade de Deus, e por isso que o Senhor deu um nome para ele, que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Quando nós decidimos colocar as nossas vontades, sabe, abaixo da vontade de Deus, quando nós decidimos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que nós queremos viver ela, nós podemos viver o extraordinário, nós podemos viver com plenitude o propósito de Deus. Amém? Gente, era essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, para falar conosco, para trazer uma palavra de fé, de coragem para nós, para que nós venhamos continuar obedecendo a voz de Deus, continuar na caminhada com Deus. Amém? Foi essa palavra? E agora vamos para a oração. Se você quiser colocar algum pedido de oração, fique à vontade para colocar. Eu tenho alguns avisos para dar enquanto isso. Podem colocar os pedidos de oração. Primeiramente que quinta-feira. Hoje é terça-feira, mas hoje parece quinta-feira. Enfim, quinta-feira, às 17h30, nós teremos a live, nós teremos a célula normalmente. E também queria convidar vocês para o culto de quarta-feira, na minha igreja, na IEJN Alphaville, que fica lá em Barueri, São Paulo. O endereço é Avenida Aruanã 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Teremos 3 cultos amanhã, cultos das 7 horas da manhã, que é o culto de oração, culto das 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde, que é o culto sobrenatural, e também teremos o culto às 20 horas. Vai ser uma bênção, eu convido vocês todos para estarem presentes, para poder estarem conectados com a voz de Deus, estarem em comunhão e poder ouvir aquilo que o Senhor tem determinado aos nossos corações. Amém? É isso. Também um outro aviso é que eu tenho um canal lá no YouTube, eu estou começando agora também a postar vídeos, não só a célula, mas também outros vídeos no YouTube. Se você quiser se inscrever, se você puder se inscrever, o link está na bio, é só clicar e se inscrever, ativar o sininho, porque eu vou começar a postar mais coisas lá. E dá like também, por favor. E também temos o grupo no WhatsApp, que está também no link da bio. Se você quiser fazer parte da célula, do grupo da célula digital, lá eu posto os esboços da palavra, aquilo que o Senhor ministra ao meu coração para poder compartilhar com vocês, está no link da bio. É só acessar lá e entrar no grupo, certo? Então vamos orar agora. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, agradecemos ao Senhor por essa célula. Obrigada pela Tua palavra, Pai. Obrigada por falar conosco. Obrigada por nos dar, Pai, uma palavra de força, Pai, de ânimo, de fé, para que nós venhamos continuar olhando para Ti em meio às dificuldades, Pai. Obrigada por nos fazer entender que o Teu propósito é maior do que as nossas vontades,
nossas vontades, do que o nosso planejamento, Pai. Obrigada, Jesus, por o Senhor ter nos escolhido antes mesmo de nós antes mesmo que nós fôssemos gerados. Obrigada por o Senhor ter olhado para nós e nos designado um propósito. Obrigada por estar aqui conosco. Eu quero apresentar ao Senhor, Jesus, a vida de cada pessoa que esteve aqui presente, que estará vendo logo essa célula. Eu quero te pedir para que o Senhor venha abençoar a família do Mateus, o Lucas, a Júlia, a Thaísa. Jesus, abençoa a família deles, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa o filho do Lucas também, Jesus. Abençoa também, Pai, a Josenilda, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar na vida dela, Pai. Traz bênção sobre ela, Pai, que o Senhor venha trazer saúde, Pai, cura sobre a vida dela, sobre a família dela, que o Senhor esteja com os teus anjos acampando ao redor dela, livrando e protegendo de todo mal, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue ministrando ao coração deles, Pai, a Tua palavra, Pai, a Tua palavra, Jesus, que nós possamos fixar a Tua palavra nos nossos corações, para que nós não venhamos esquecer, Pai, e que haja, Pai, um avivamento sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, Pai, que possamos ver, Pai, todos, Pai, servindo ao Senhor, servindo verdadeiramente ao Senhor, porque a Tua palavra fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor, Jesus, que nós possamos, Pai, entregar o nosso melhor a Ti, Pai, a nossa melhor adoração a Ti, Pai, ainda que essa célula esteja acabando, Pai, sabemos que o Senhor ainda continuará conosco, Pai, e que possamos, Pai, Te agradar, Pai, que possamos Te honrar e Te obedecer, Pai, em nome de Jesus, apresento todos diante de Ti, entrego todos diante de Ti, todas as vidas que estiveram aqui presentes e que estarão vendo logo depois essa célula, em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal, foi essa a célula de hoje, que o Senhor tenha ministrado muito ao coração de vocês através dessa palavra, que Ele tenha edificado a vida de vocês, e é isso. Quinta-feira às 17h30 nós estaremos de volta e eu conto com cada um de vocês para estarem presentes, amém? Eu vou avisar no Instagram um pouco antes de começar para que tenha certeza que vai ter. E é isso, gente. Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor guarde, livre e proteja vocês de todo mal e até quinta-feira, certo? Tchau, Deus abençoe vocês.